amante da sétima arte! Olá, amante da sétima arte! Olá, amantes da sétima arte! Olá, amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Olá, amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Olá, amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Eu sou o Juan e no dia 12 de julho de 2020 eu postei o meu primeiro vídeo aqui no canal. E agora, 6 anos depois, eu resolvi fazer esse vídeo para relembrar, de certa forma, como tudo começou. Não que eu tenha um grande antes e depois, 6 anos nem é uma marca que geralmente os canais celebram, né? Mas só ser de 5, 10, 12. Só que eu nunca tinha tido um grande motivo, né, para fazer um aniversário do canal, até porque, em questão de números ainda, o meu canal continua sendo bem minúsculo, mas eu consegui, de certa forma, não com ganhos do canal, porque eu não ganhei nada com ele, dar uma boa elevada na parte técnica do meu canal. Eu tive um certo probleminha com o som aí, a minha voz, que já é baixa, acabou ficando um pouco ocultada pela música. É que assim, o meu computador ele tem a mesma potência de um micro-ondas, sabe? Ele esquenta e faz barulho. E eu tenho grandes amigos que me acompanham desde este começo, onde o meu canal era super tosquinho. Então, como fez 6 anos, eu atingi um nível que ainda vai melhorar, né? Eu ainda estou tentando encontrar uma linguagem aqui, uma técnica para o canal, mas eu queria celebrar e mostrar até para essas pessoas que, os meus amigos principalmente que assistem o canal desde o começo, tudo que foi melhorando. Contar um pouco sobre como foi a ideia, as coisas que o meu canal também já me proporcionaram, que tem muitas coisas bem legais que aconteceram, apesar, novamente, né, de eu não ter nenhum ganho financeiro, mas isso realmente não é uma coisa que me preocupa e que me abala. Então eu não vou enrolar muito, né? Esse vídeo é mais uma conversa aqui, principalmente para as pessoas que eu conheço, né? Como eu já falei várias vezes aqui. Então, vamos lá, o ano era 2020, eu sempre gostei muito de cinema e eu queria aprender a fazer e trabalhar com audiovisual, e eu entrei numa ETEC aqui da minha cidade para cursar comunicação visual junto com o ensino médio, e lá tinha uma certa liberdade para fazer alguns trabalhos, então lá eu acabei desenvolvendo alguns trabalhos, fazendo em questão de vídeo, para apresentar ao invés de simplesmente ir lá e falar na frente de todo mundo. Que sempre foi uma coisa que me interessava, animar, botar insert para exemplificar, e tá trabalhando com vídeo, que era até o momento mais próximo que eu poderia chegar de fato estar fazendo algo audiovisual, muito longe de ser cinema, né, que é a minha paixão desde muito pequeno, mas pelo menos com audiovisual. Então eu fui aprendendo a editar de forma bem rudimentar, e aí em 2020 entrou a pandemia, né, e tudo parou. E todo mundo ficou longe de todo mundo, então não via os meus amigos com a mesma frequência, eu nunca fui muito de ficar trocando mensagem, eu prefiro muito mais conversar pessoalmente. E aí me veio a ideia de tentar começar a fazer um negócio meu, onde eu pudesse falar das coisas que eu gostava, cinema, sem incomodar ninguém, né? Então eu pegava meu celularzinho, eu podia falar do assunto que me interessasse, aquilo que eu achasse que eu pudesse agregar para alguém, mas sem estar incomodando uma pessoa, porque tem gente que não necessariamente quer conversar sobre isso, né? Então eu não sou o cara que vai chegar em alguém e ficar falando de cinema até a pessoa revirar o olho e eu continuar lá tudo empolgado falando. E o meu canal era um mecanismo para isso, então eu poderia falar sobre as coisas que eu gosto, transmitir um pouco daquilo que eu sei, e quem quisesse ver, poderia ver, né, tá consumindo ali. E é óbvio que no começo era tudo muito ruim. Embora até revendo alguns dos vídeos que eu vou estar deixando aí, né, durante a edição, eu tenha me surpreendido que alguns realmente... Porque eu sempre tive um apreço muito grande pela informação, né? Eu nunca gostei de jogar um vídeo só por jogar e não ter informação nenhuma nele, então eu sempre fiz bastante pesquisa para fazer a maior parte dos vídeos, então eu me surpreendi um pouco até com a qualidade do conteúdo que eu fazia. Eu acho que algumas coisas que eu falo realmente são bem legais, apesar da parte técnica deixar bastante a desejar, né? Eu vou falar um pouco disso aqui mais pra frente, né? Mas, né, apesar do constrangimento que eu sinto, um pouquinho, sim, um certo nível de vergonha de ver o jeito que eu tava falando, o jeito que eu editava, falta de conhecimento, foi a partir do meu canal que eu fui aprendendo a editar, a melhorar, a gravar, a trabalhar com luz. Eu tinha uma base ali do curso até de comunicação visual, mas eu trabalhei um pouco na prática aqui fazendo os vídeos. Tanto que o meu primeiro emprego mais formal, né, que eu também trabalhei no cinema aqui da minha cidade, mas como atendente, fazer pipoca, às vezes eu ia na bilheteria, às vezes eu ia no projetor, fazia de tudo um pouco, né? Mas o meu primeiro emprego formal numa equipe mesmo, assim, no escritório, foi na Maker Robotics, e o meu canal serviu de portfólio, porque eles precisavam de um editor de vídeo. Lá é uma empresa de robótica e tecnologia, eles têm cursos online, então aulas completamente animadas, e com o meu canal, né, eu pude mostrar pro coordenador do setor lá, que assistiu, achou legal. E lá eu fui aprendendo também a editar bem melhor, criar animações, coisas que eu
nem fazia antes, e isso foi refletido aqui no meu canal. Eu até devo muito ao Bruno, que era o coordenador, um grande amigo meu, que eu já citei em vídeos aqui, inclusive. É uma coisa que eu gosto de fazer, acho que vocês já repararam, até para eu não conseguir postar com muita frequência. Muitas vezes fiz vídeos a pedidos de amigos meus, para falar de coisas que a gente gosta, porque como eu falei, eu não atinjo grandes números, né? Então, os meus conhecidos que assistem eu valorizo muito. De vez em quando eu recebo a mensagem de algum deles falando: "Nossa, que vídeo bom, que legal. Nossa, vi seu vídeo e parei pra pensar nisso que eu nunca tinha reparado no filme." De verdade, eu fico muito até emocionado quando, por mais que sejam meus amigos, né, mas tiram um tempinho assim pra ver os meus vídeos, né? Eu não fico jogando, mandando link pra todo mundo ver, que tá aqui, né, no YouTube, quem quiser veja, e eles vão por vontade própria e depois me mandarem mensagens para falar que gostou, que parou para pensar um pouco no que eu falei, que aquilo fez uma certa diferença, que não foi um passatempo banal, e a pessoa tirar um tempinho ainda para vir me contar isso, né? Sei que tem muita gente também que só assiste e fica no dela, não comenta, não fala nada e tá tudo bem, mas quando essas pessoas vêm me falar isso, eu fico realmente emocionado e muito motivado para continuar fazendo, por mais que não cheguem muitas pessoas, só de ter atingido, de certa forma, essa pessoa que fez questão de me mandar mensagem e ela ter parado para pensar em algo já me deixa muito feliz, e até melhor quando algum amigo meu chega pessoalmente e pergunta: "Devo assistir esse filme? O que você acha disso aqui?" Por se importar mesmo com o que eu penso, por achar que talvez eu tenha alguma coisa a agregar quando eu for falar das minhas opiniões, que são meras opiniões, né, não são verdades absolutas, mas saber que essas pessoas gostam de me ouvir, se importam de certa forma com o que eu falo, é uma coisa que me deixa muito feliz até hoje, e por isso acho que eu mantenho esse canal, mesmo sem grandes números, já há 6 anos. E até falando disso, né, eu queria refletir um pouco até sobre o começo, sobre a parte técnica. Hoje eu até vou expor um pouquinho de como que eu gravo aqui agora que eu tenho algumas luzes, uma câmera bem melhor do que eu tinha no começo, um microfone, e mostrar também como eu comecei, né, que era tudo meio na base do improviso. Então, né, vamos falar sobre o começo do canal. Antes eu gravava exatamente aqui onde eu tô agora, aqui é o meu quarto desde sempre, tanto que eu acho, não sei se é o mesmo quadro agora, eu já nem lembro mais, mas esse quadro fazia parte aqui, e aqui ficava minha cama, eu ficava sentado nela nesse espaço, aqui não, eu ficava nesse sentido, eu ficava sentado nela, virado para cá, e era onde eu gravava. E eu era iluminado por isso aqui, que obviamente não é uma luz profissional. Eu achei essa não sei se eu posso chamar de abajur aqui, essa lâmpada, que tem uma qualidade bem questionável. Ela flica, que é quando fica piscando assim, sabe? Ela não é uma luz constante. Eu achei isso aqui na casa do meu avô uma vez, eu pegava isso aqui, ligava, virado para mim assim. Isso aqui, tô até meio travado aqui, mas isso aqui gira. Não tô conseguindo. Ah, aqui, girou. Então eu deixava isso assim, na minha frente, né, daqui para cá. E ficava uma luz muito dura, né, uma sombra muito forte, porque né, uma luz direta vindo no meu olho, e aí para dar uma difundida na luz, deixar mais suave, até para eu poder olhar para a câmera, eu colocava uma sacolinha de mercado aqui na frente. E isso aqui esquenta, então às vezes derretia um pouco a sacola, enfim, era uma gambiarra danada. Não que ainda não seja, eu vou mostrar um pouco aqui, apesar de ter melhorado a qualidade técnica do meu canal, ainda faço umas gambiarras aqui. Além dessa luz, eu me gravava com o meu celular na época, que era esse aqui, é um Asus Zenfone, eu acho, já nem lembro o modelo, que é bem ruinzinho, vocês podem perceber, né, pela qualidade dos vídeos, não tem nada demais nesse celular, e no começo era o som dele. Depois eu comprei um microfone no Mercado Livre de R$ 12, que vocês viram por bastante tempo, e que me dava muito problema porque ele cortava o som. A qualidade dele era horrível, na verdade, mas ele ainda cortava o som, então me ferrava na edição. Com esse celular aqui, eu não tinha nenhum tripé para apoiar ele, então até tem um vídeo meu que eu tirei uma foto e acabou aparecendo um pouco ali do fundo, eu vou exemplificar. Como eu não tinha tripé, né, eu deixava uma escada dessas que eu tô botando aí para vocês, né, eu deixava uma escada na minha frente, e aí em um dos degraus eu fazia isso daqui, ó. Eu pegava prendedor, gambiarra do Juan, então ensinando aqui, ó, você fazer um tripé caseiro em casa. Você pega esses prendedores, assim, você conecta um aqui na perninha dele, tá vendo? Assim, tentar focar. Não vou conseguir focar. E aí você pega um outro aqui, esse aqui tá até meio quebrado, mas enfim, só para exemplificar.
conecto assim, tentar focar aqui na minha frente, vamos ver se vai. Não tá na luz, né? Mas é isso que eu faço, tá vendo? Ele fica desse jeito. Tô focado ainda. E aí, com esses dois pegadores assim, eu vinha no meu celular e eu colocava desse jeito. Opa, tem fio errado aqui. Desse jeito. E eu apoiava o meu celular na escada assim. Tá vendo? É por isso que talvez ele esteja tão quebrado quanto ele tá. Ele teve algumas quedas nesse processo. Eu até deixava um travesseiro na frente da escada para caso ele caísse. Não serviu de muita coisa, né? Acabou quebrando aqui, ó. Já dando spoiler da luz ali, ó. E era isso, até por isso que vários vídeos vocês podem ver que ficava bem torto o meu enquadramento, né? Lógico que hoje, se eu fizer, a minha câmera tem um giroscópio, né? Então eu consigo ver se tá torto ou não, mas mesmo que eu gravasse errado, eu ia simplesmente consertar na edição, igual eu tô fazendo aí, mas naquela época eu nem percebia, pra falar a verdade. Depois, um pouco mais pra frente, eu cheguei a comprar um tripézinho de celular mesmo, que eu apoiava, e eu não tenho ideia de onde ele foi parar, eu não lembro se ele quebrou, enfim, né, fazem 6 anos. Eu acho que eu paguei uns 20, 23, 25 reais, e ele era bem ruinzinho, e ele não aguentava o peso do meu celular, então ele também ficava meio pendendo pra um lado. É outra coisa que dá pra notar nos vídeos. Mas eu ainda apoiava na escada, e às vezes eu sou alto, apesar de não parecer. Quando eu mudei aqui o cenário do meu canal, eu continuei sem tripé, e aí eu deixava o tripézinho de celular apoiado ainda na parte mais alta da escada, com umas caixas de sapato, porque né, muita gente já me falou que parece que eu não sou tão alto pelos vídeos, mas eu tenho 1,81, então eu fico em pé aqui, e aí é difícil me enquadrar, até por isso que eu tenho feito esses vídeos sentados agora, porque mesmo com o meu tripé, a altura ainda fica ruim para eu gravar. Então eu tinha que fazer toda essa gambiarra. E a qualidade ficava desse jeito, embora alguns vídeos eu ainda acho que eu até falo algumas coisas bem legais, era tudo muito limitado. Mas né, depois de 6 anos e sempre trabalhando, acho que até um dos motivos, viu, deu uma cotovelada no meu armário aqui, um dos motivos do meu canal não crescer tanto é o fato de que eu trabalho, né? Como eu não ganho nada aqui com o YouTube, eu tenho que trabalhar durante a semana, então não me sobra tempo para fazer os vídeos da maneira que eu gostaria. Por mais que eu goste muito de falar de cinema, eu sou muito chato com a parte técnica, então sempre me incomodou o fato do meu canal ser meio tosquinho. Eu sempre queria fazer vídeos no nível da minha saga lá, do meu filme favorito, de 2001, mas aquilo toma muito tempo de edição, muito tempo de gravação, muito tempo de pesquisa, e por conta do trabalho eu acabo não tendo, né? Mas também por conta do meu canal, eu consegui ter esse trabalho que eu tenho hoje, e com esse trabalho, ir juntando dinheiro aos pouquinhos, comprar uma câmera, comprar um tripé, comprar uma iluminação e ir melhorando aos poucos, né? Já nessa fase aqui do meu canal, que as coisas já eram um pouco melhores, eu já peguei um microfone, eu tinha uma câmera que eu comprei do meu antigo trabalho lá na empresa de robótica, que era uma Canon T3i, que até era bem legal para tirar foto, mas que não ia muito bem em vídeos, né? E ela não tinha um foco automático bom, então eu tinha que tentar focar na mão. E aí, às vezes eu errava a distância do foco porque eu não conseguia me ver direito, então tem vídeos que eu tô bem desfocado. E essas coisas sempre foram me frustrando um pouco, porque eu queria fazer as coisas direito, principalmente em respeito aos meus amigos que assistiam meu canal desde o comecinho. E agora eu acho que eu posso dizer que eu atingi um nível, assim, bem legal. Às vezes eu até brinco que eu falo que eu sou o menor canal do YouTube com a melhor qualidade técnica, mas é um exagero da minha parte, obviamente, né? Minha luz aqui, apesar de ser profissional, é uma luz de entrada, minha câmera é uma câmera de entrada, e eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho de como que eu faço para gravar esses vídeos. Bom, pessoal, então aqui, ó, é isso que vocês basicamente não veem. Aqui tem a minha luz, que é bem legal e eu não estou conseguindo mostrar direito. Eu vou subir um pouco a ISO aqui para vocês verem. Vai dar uma zoada na qualidade do vídeo, mas enfim, é só para vocês poderem ver. E com ela eu controlo. Essa luz é bem legal, né? Porque eu consigo controlar a intensidade dela. Então, se eu vou afastar aqui, ó, eu gravo geralmente. Aqui eu subi um pouco por causa do celular, né? Eu me gravo geralmente com 10% da potência dela, um LED realmente bem forte. E eu consigo ir aumentando, tá vendo? Para deixar ela bem clara, ela vai até 100. Esse aqui seria o 100%, que deixou tudo estourado, né? Mas geralmente eu deixo em 10, que eu vou deixar em 20 por causa do celular. E outra coisa que eu consigo fazer nela é mudar a temperatura. Então eu clico aqui, ó, que está em 5.600, que é mais ou menos a luz do sol. E eu posso deixar ela bem quente, ó, bem laranja. Aqui está em 2.700 Kelvin, que é o mínimo que ela chega, e eu posso deixar ela até 6.500, que é uma luz mais
azulada. Lógico que, né, como eu tô com fundo ali uma luz laranja, não vai aparecer tanto, mas é isso, ela dá para controlar aqui, mas eu geralmente gravo em 5600, que é o valor da luz do sol. Tá setado aqui, vou voltar... Não, vou deixar em 20% ainda que eu vou mostrar para vocês. Então aqui são as configurações da minha Sony ZV-10, eu gravo em 4K, tem uma lente Viltrox 23mm aqui na frente, vou mostrar para vocês. A minha cadeira semi-gamer que está bem velha já e bem desgastada, mas serve. Agora eu vou mostrar para vocês também um pouco da gambiarra que ainda tem, não é só luxo aqui não. Desviei aqui do tripé da câmera. E aqui ó, eu tenho um abajur que está em cima de um monte de caixa de sapato de uma mala, que é onde eu guardo a minha iluminação quando ela não está montada. E aqui, né, o meu cenário com as minhas coisinhas, que foi bem legal quando eu consegui fazer também. Meus quadrinhos, que estão aqui desde o começo. E essa luz é bem legal, eu vou mostrar depois. Eu consigo, uma lâmpada inteligente que eu comprei na Amazon, eu consigo mudar ela, mudar as cores dela, né? E aí quando eu sento aqui, acho que não vai dar para ver nada, né? Mas enfim, tem aquela minha luz tá aqui, eu vou abaixar muito a ISO. Tá aqui na minha frente a luz, com o seu tripézinho, eu vou ter que subir de novo a ISO. Os fios ali, ó, o cabo, um monte de coisa. A minha mochila para fazer peso aqui no meu tripé. E ali a câmera. Tá aqui a câmera que eu me gravo. Pronto, ajustei a luz de novo, estou de volta aqui para o meu cenário padrão, né? A minha câmera flipa também, né? Então agora eu estou me vendo se está focado ou não. Esqueci de mostrar isso ali com o meu celular. Mas enfim, essa basicamente é a minha visão, é como eu gravo. E falando até um pouco agora da parte mais técnica, depois que eu gravo, né? Agora como eu tenho uma câmera melhor, a Sony ZV-10, por mais que seja uma câmera de entrada, ela já tem funções bem legais. Eu me gravo em log, que é um formato que deixa as cores desse jeito. Então é assim que eu me gravo, sem cor nenhuma. E aí na edição, né, pelo Adobe Premiere, eu vou meio que revelando a imagem que eu gravei, né? Então eu jogo um LUT de correção que a própria Sony disponibiliza para você já ter o tratamento do que seria a imagem real, com as cores mais fiéis possíveis do que elas deveriam ser, né? Porque o log deixa tudo lavado. E aí eu vou colocando alguns efeitos, um LUT aqui, outro ali, ajustando os pretos, os brancos, para deixar essa imagem do jeito que vocês estão vendo. E agora eu vou estragar tudo isso, esse pós-processamento que eu fiz na edição, para mostrar aqui a minha luzinha inteligente, né? Já que, né, o canal melhorou, pô. Agora eu tenho que me gabar um pouco, né? Eu consigo controlar não só essa luz principal aqui pelo meu celular, mas vou controlar depois para vocês verem também, mas essa luz aqui do fundo, como é uma lâmpada inteligente, eu posso mudar a cor dela. Tá vendo? É bem legal essas funções, posso deixar mais azul, mais roxo. Verde não, porque eu sou corintiano. Posso desligar ela também, né? E aí ficaria desse jeito o vídeo. Nem sei como tá ficando, né? Porque eu tô vendo aquela imagem toda lavada aqui agora, eu vou ver na edição e talvez eu tenha que fazer um monte de correção para isso aqui ficar legal. Mas vou tentar voltar aqui mais ou menos para onde estava antes. E aqui também, pelo meu próprio celular, eu consigo controlar essa luz. Então aquilo que eu mostrei para vocês pelo celular, eu consigo fazer aqui também, ó, de me deixar mais amarelado, deixar a luz mais azulada, deixá-la mais forte. Agora tá muito difícil para eu ver e deixar mais fraca. Eu posso controlar por aqui também. Então, realmente, pelo menos tecnicamente, o meu canal melhorou bastante, apesar de eu não ter ainda um grande número de visualizações, mas eu, como eu disse, eu sou muito grato a vocês, meus amigos que assistem, que me mandam mensagem de vez em quando para dizer que gostou ou não do vídeo, e às vezes até para dar sugestões. Eu gosto muito, e se puderem, inclusive, deixar nos comentários aqui coisas que vocês ainda gostariam de ver, coisas que eu ainda poderia melhorar, eu vou ficar muito grato, porque eu faço isso aqui realmente de coração, porque eu gosto de falar de cinema, porque eu gosto de debater e transmitir um pouco das coisas que eu sei, minha paixão pela arte, pela música. E mesmo que isso não traga retorno nenhum financeiro, eu quero estar sempre melhorando, entregando conteúdo de qualidade. Eu nunca vou fazer um vídeo só por fazer, só para jogar aqui. Eu quero sempre ter algo realmente importante para falar, por mais que seja uma besteira tremenda, porque provavelmente se daqui 6 anos eu for gravar um 12 anos do canal, eu vou discordar de muita coisa que eu já falei, mas eu acho que é isso, a gente está sempre buscando melhorar, aprender mais, e
entregar vídeos de mais qualidade para vocês. E novamente, muito obrigado a você, principalmente que me acompanha desde o meu primeiro vídeo lá no dia 12 de julho de 2020. E basicamente é isso, eu não tenho muito mais o que falar sobre. Foi um vídeo um pouco mais simples, mais de desabafo, que é uma coisa que eu nem gosto muito de fazer. Eu não gosto de falar sobre mim, né? Eu gosto de falar sobre conteúdo, sobre arte. Eu acho que isso é muito mais interessante até para vocês, mas eu estava reflexivo nesses tempos por poder ter, né, esse material e trabalhar com isso, que é uma coisa que eu gosto, e poder falar das coisas que eu gosto também. Então, muito obrigado novamente a todos vocês que me acompanham desde o começo, para vocês que também me conheceram depois e se inscreveram sem não ter ideia de quem sou eu. Muito obrigado e vejam bons filmes. Até a próxima.